Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito em nossos trabalhos. São 19 horas e 2 minutos do dia 11 de abril de 2016. Havendo quórum legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas no ano de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2016. Solicito a Vossa Excelência a dispensa. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 8ª sessão extraordinária, realizada no dia 4 de abril de 2016. Solicito a dispensa da mesma maneira aos vereadores. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 8ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Correspondências expedidas. Ofício número 084/2016. Brotas, 7 de abril de 2016. Senhor Prefeito, com nossos cumprimentos, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balanceios da Receita e Despesa desse Legislativo, referente ao mês de março de 2016. Sem mais, na oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Bruno César Veronese Urbano, Presidente. Correspondências recebidas. Brotas, 7 de abril de 2016. O Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente perante a Vossa Senhoria informar os relatórios qualitativo e quantitativo das atividades referentes ao mês de março de 2016. Sem mais, para presente momento, queria aceitar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Yara Nola, Conselheira Tutelar, e Sandra Lucila Nunes, Conselheira Tutelar. Os relatórios encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, o projeto de lei complementar número 4 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Código de Obras no município da Estância Turística de Brotas e dá outras providências. Lei complementar número 5 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano e dá outras providências. Solicita ao senhor secretário proceda à leitura da indicação número 20 de 2016 ou o vereador autor que a faça. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, indicação 020/2016. José Américo dos Santos, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que são conferidas pelo regimento interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que interceda junto ao órgão competente para que providencie a sinalização horizontal com a pintura de faixas indicativas de acordo com a legislação de trânsito na rodovia BRO 040, Benedito Pinto dos Santos. Justificativa. Essa é uma solicitação feita pelo nobre vereador Valdomiro Rodrigues Filho, em agosto de 2015, só que até a presente data a mesma não foi atendida, o que vem causando transtornos ao que necessitam a se locomoverem por essa rodovia. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 6 de abril de 2016, José Américo dos Santos, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento interno.
Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena, com o assunto sacrifício dos professores. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje, aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para um assunto do qual já está em evidência até Eu me inscrevi para um assunto que se trata de um trabalho que já nós fizemos, pelo menos com professor do Estado, durante 32 anos. E me lembro perfeitamente que trabalhei na cidade de Santo André, Ribeirão Pires, Osasco, escola pública. Depois, aprovado em concurso público, vim para a cidade de Brotas. Sempre tivemos problemas com os governadores de plantão. Sempre tivemos que, infelizmente, até em alguns momentos, entrar em greve para que as nossas reivindicações pudessem, pelo menos, ser escutadas. Parece que depois de 32, no caso com mais 12 anos que estou aposentado, as coisas continuam a mesma coisa. O comportamento do governador Geraldo Alckmin e sua equipe da Secretaria de Educação no trato com os professores não é gratuito, nem também tanto de indecisão. É malandragem mesclada com descaso, pura e simplesmente. Primeiramente, o governador cancelou o pagamento de bônus aos professores, algo que ocorre desde 2008. Depois, fez pior. Pegou o que seria destinado ao bônus e dividiu entre todos, renomeando o ato para reajuste. O governador daria 2,5% de atualização salarial para cada professor, sendo que a categoria não sabe o que é reajuste há 2 anos. Esta é a malandragem número 1, transformar uma coisa em outra. Bonificação nada tem a ver com reajuste. Bônus são pagos em premiação por atingimento de metas. Reajuste é a atualização monetária com fins de reposição de perda do poder aquisitivo corroído por inflação. Ou seja, as duas coisas não são excludentes. A malandragem número 2 foi alegar ser essa uma exigência da categoria, acabar com o bônus e valorizar mais a categoria como um todo. Diante da gritaria pela proposta indecorosa dos 2,5%, o senhor governador Geraldo Alckmin recuou, mas não para rever e aumentar o índice. Voltou a dizer que irá pagar o bônus. O reajuste, portanto, ficaria em 0 pelo 3º ano consecutivo. Daí vem a malandragem número 3. Para dar um giro de 180 graus, o governador e a secretária da Educação tiraram da cartola uma pesquisa feita em 48 horas e que contou com a participação de apenas 15% dos professores. Nela, uma imensa maioria, 93% dos servidores, teria respondido preferir receber o bônus ao reajuste. Como já foi dito, uma coisa não tem nada a ver com outra. A bonificação está prevista em lei e o critério é o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo. Já a inflação acumulada, desde o último reajuste em junho de 2014, é de 16,4%. Tamanha desfaçatez não tem fim. Com possibilidade mais que real de não haver reajuste e o risco de uma nova greve à vista, o secretário de Educação, senhor José Renato Nalini, fez um pedido aos professores. Abro aspas.
Esperamos mais essa cota de sacrifício dos professores, porque greve é o que menos interessaria a educação de São Paulo num ano já tão desanimado. O professor que sabe que é agente transformador e que pode mudar a realidade, eu acredito que ele terá consciência de que no momento de crise, no momento de desalento, não pode abandonar as crianças, porque o prejuízo será delas. Fecho aspas. É sempre bom lembrar que esse cidadão, que não é da área de educação e que ocupa o atual cargo de secretário de Educação, declarou recentemente que não considera a educação como missão elementar do poder público, aparentando discordar da Constituição, que em seu artigo 6º elenca a educação como o primeiro de uma série de direitos sociais, ou então no artigo 205, que explicita que a educação é dever do Estado. Ao lidar com professores, o governo estadual ora senta o cacetete e ora apela para o sentimentalismo. Senhores, essas atitudes e palavras mostram claramente que não há planejamento, nem respeito aos professores e muito menos preocupação com a educação. Talvez seja essa a visão imperante no governo de Geraldo Alckmin, mas mesmo um Estado mínimo precisa favorecer a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos. E quando se minimiza o ensino público, acreditem, senhores, é a própria República que se apequena. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com o assunto desfiles. Desfiles e GAECO. Já vou explicar já. Você não precisa ter medo, não. Tem gente que já está com medo. Boa noite a todos. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem. E eu ouvi uma série de comentários durante a semana, não posso me calar sem emitir minha opinião. Respeito quem pensa ao contrário, mas na minha opinião é um absurdo Brotas não ter nada a comemorar no dia 3 de maio. Porque segundo a prefeitura, através da Secretaria de Educação, fez um trabalho junto às escolas, eles preferem desfilar no dia 30. Então sábado, né? Absurdo. Absurdo. Quer dizer, apesar que nós não temos que comemorar, não tem o que inaugurar, não tem o que fazer nada, acho que, você vê, é pecado, né, a gente ter inveja, mas eu tô ficando com inveja de Torrinha, gente. Onde é que nós chegamos? Né? Nós sempre tivemos rivalidade saudável com Torrinha, né, com futebol, com atividades. Torrinha inaugurou 7 obras. Brotas não vai inaugurar nem a troca de lâmpada do poste. Nem troca de lâmpada de poste. É lamentável nós no dia 3 não termos nada. Sob o pretexto que foi feito uma votação entre os professores, eu quero ver essa votação secreta. É outro resultado, vai ser que nem o plano dos professores lá. Né? Não tem justificativa, sob o pretexto que as bandas que viriam de fora não vêm se for no dia útil da semana, mas nós já tivemos vários anos que foi no dia útil e vieram as bandas. Então, mais uma vez, nós temos nada a comemorar. Né? Inclusive, eu vou até ligar lá no programa da Brotense, do Maurício, porque eles sorteiam lá durante a semana, eles sorteiam bolo para o aniversariante, né? Então eu vou pôr Brotas, quem sabe é sorteado e pelo menos Brotas ganha o bolo lá da padaria.
da Rui Barbosa lá, fazer avenida, né? Que dá o bolo lá pro programa do Maurício. Para ver se a gente comemora alguma coisa. Que é brincadeira. Outra coisa. O prefeito não se vangloriou que gastou 162 mil reais no carnaval. Agora não tem 18 mil para ajudar o desfile de cavaleiro. Que é uma festa popular. Ninguém paga para ir lá. É diferente você falar do gourmet, né? do rodeio. As pessoas ou pagam para comprar o doce, né? Lá no gourmet, a alimentação, ou no rodeio paga para assistir o show. Mas o desfile de cavaleiro é uma tradição de Brotas. Pessoal dos sítios que vem, né? Ostentando lá o seu animal. Absurdo. E já tinha melhorado bastante, né? Até a gente acompanha aí o trabalho da APAB, no sentido de não ter maus tratos, né? Mas já melhorou muito, estava evoluindo para, se Deus quiser, não ter mais nenhum problema, né? E agora simplesmente não vai ter, porque diz que não tem dinheiro. Eu dou até um exemplo do prefeito Torrinha, que ele também não tem dinheiro, mas ele liga para os fornecedores, os empresários, e pede para eles ajudarem a formar os blocos que desfilam do carnaval, e a prefeitura não põe dinheiro. Será que um prefeito sem prestígio, que não teria nem condição de ligar para um empresário, gente, se dá R$1.000 aí, 18 empresas, ajuda aí. Então nós não vamos ter dia 1º de maio nada, e dia 3 de maio nada. Vai ter dia 30. A gente lamenta, né, essa situação, porque o baixo astral já está ruim do povo. Ainda no aniversário da cidade não tem nada. E agora o prefeito arrumou o culpado por toda a crise de Brotas. É a Dilma e o Lula. Agora ele falou na rádio várias vezes. A culpa é da Dilma e do Lula. Que o raio que o pai da Dilma e Lula também gasta aí. Mas não é só por causa deles, né? Porque as cidades vizinhas nossas aqui, apesar da Dilma e do Lula, né, Torrinha inaugurou 7 obras. Nós não vamos inaugurar nem a creche, que foi eu que consegui, que acho que é por isso que ele não quer inaugurar, porque a única coisa que podia inaugurar é a creche do Campos Elíseos, mas fui eu que consegui através da Aldemar, que acho que nem isso ele quer inaugurar, né? Que nem está o auditório lá parado até hoje, porque fui eu que consegui. Então a gente lamenta muito mesmo a situação em que nós estamos, né? Não temos nada para comemorar, não vai comemorar nada, não vamos ter desfile de cavaleiro, não vamos ter desfile, vai ter o desfile no dia 30, e no dia 3 nós vamos levantar e não ter o que fazer. Vamos cuidar das plantas lá das suas casas e dos pernilongos. E também o GAECO. Não teve aqui o japonês da Federal. Mas o GAECO, eu vou falar para vocês o que é. O GAECO é um grupo de atuação especial criado pela Procuradoria Geral da Justiça. Tem como função básica o combate a organizações criminosas. E se caracteriza pela atuação direta dos promotores na prática da investigação diretamente ou em conjunto com organismos policiais e outros órgãos. E pelo que nós ficamos sabendo, quarta-feira o GAECO esteve aqui em Brotas, andou ouvindo algumas pessoas aí. E me parece que, como é promotoria que pede, né? Eu acho que é coisa antiga aí, viu? De outra administração aí, que na época foi pedido o GAECO e agora eles só vêm quando eles têm algo, né, de concreto. Então, quem tem medo. Eu não estou preocupado. Agora, quem tem problemas aí, que fique preocupado, porque se veio uma vez, volta. Eu me recordo na época que eu falei que se o GAECO viesse, tinha que vir com um ônibus, porque uma viatura só não cabia a gente que tinha que levar, né? Na época. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Fred da Ambulância, com os ofícios, indicação IH1N1.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos acompanham esta noite, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar hoje os pastores, o Pedro Cecílio, da Igreja do Brasil para Cristo, e o pastor Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém do Brás, que são recém-chegados à nossa cidade. Sejam bem-vindos à nossa querida Brotas. Senhor presidente, nós fizemos aqui já alguns comentários sobre os ofícios que nós encaminhamos, e agora, nessa semana passada, nós encaminhamos aqui com o auxílio da nossa assessoria desta casa, ao qual eu agradeço sempre os trabalhos muito bem feitos por eles, por elas. O primeiro ofício, nós encaminhamos juntamente com o vereador Macalé sobre a PAB, onde nós estamos pedindo alguns esclarecimentos. As pessoas nos procuraram, então nós estamos fazendo esse papel. E também com relação à linha 2 do transporte coletivo urbano. Ainda hoje estive em contato com alguns funcionários da prefeitura, eles nos informaram que esses dois ofícios estarão chegando aqui com as respostas, e esperamos que sejam respostas positivas. O outro ofício, senhor presidente, é com relação à linha intermunicipal de Brotas-Jaú, no seu horário da manhã. Nós também encaminhamos, através da assessoria desta casa, nos e-mails da empresa Reunidas e também para a Artesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo. Nós sabemos da dificuldade, cumprimento aí o pastor Alexandre também que está chegando, boa noite, e nós sabemos da dificuldade que é essa linha, porque a de Jaú, a Reunidas já informou que não estava dando mais para se tocar. E nós estamos, como representantes do povo, estamos fazendo os contatos. Eu até vou deixar aqui os telefones para quem da população achar de direito ligar e reclamar. A Reunidas é o 0800 709 9020 e a Artesp é o 0800 727 8377. O outro assunto, senhor presidente, é com relação à indicação. Não é matéria passada, porque são matérias que requerem uma atenção especial de todos dessa casa, e nós sabemos que todos têm preocupação com a saúde do nosso município. Primeiro foi um pedido que nós fizemos da compra de uma ambulância, haja vista a necessidade que nós estamos tendo de um veículo para transporte de urgência e emergência, e nos mandaram uma resposta, que o pedido foi feito da doação da ambulância ao secretário do Estado da Saúde, o Dr. Davi Everson Wippe, e estamos aguardando a resposta. Esperamos também que tenhamos uma resposta feliz. E o outro, senhor presidente, é que nós falamos aqui numa indicação com relação ao problema que tem acontecido no Hospital Santa Terezinha, no atendimento, na demora do atendimento, e da necessidade de que volte o segundo plantão. Também já estivemos em contato com a administração e com o Cláudio do hospital, e já estão fazendo o levantamento. Esperamos que esse problema seja sanado, que pelo menos aumente aí, esses médicos venham atender pelo menos nas segundas e terças-feiras, que são os dias que o hospital tem mais pacientes. É lógico que não dá para ter uma previsão, mas esses 2 dias a gente tem acompanhado, que é onde tem mais fluxo de pacientes. Ainda mais com essa dengue, a chikungunya, Macalé? E esse surto, que vem preocupando aí, que é o HINI. E como ele é preocupante, nós fizemos aqui H1N1. Muito obrigado, assessoria. Então nós pegamos aqui, essa casa tem que trabalhar em conjunto, e quando nós cometemos esses deslizes, é bom que alguém, porque senão isso vai para a internet, vai para o rádio, professor? Então nós temos que ir, muito obrigado por vocês corrigirem a gente. Então vou estar lendo aqui, senhor presidente, uma página pequena, mas que tem alguma coisa de importante
haja visto a necessidade de tomarmos cuidado com esse H1N1. Antes, o senhor permite uma parte? Com certeza, senhor. Vereador Modesto Salviato. Então, para esclarecer, quem que cortou o plantão do outro médico? Segundo informações, Modesto, o repasse não estava sendo suficiente, né? E parece que a administração tomou essa medida, uma vez que tem um médico de livre demanda no centro de saúde, mas que as pessoas não tá dando certo esse trajeto aí de centro de saúde, hospital, e as pessoas, o senhor sabe, o paciente, quando ele tem necessidade, ele vai direto no hospital e até a título de ideia, já que o senhor perguntou, é melhor ter um médico a menos na rede e ter um médico mais no hospital. A administração do hospital ou da prefeitura cortou? Então, aí é o seguinte, como foi, segundo o hospital, diminuir essa verba, né, o hospital deve ter cortado porque a verba está sendo paga, não está sendo suficiente para pagar esse segundo plantão, Modesto. Essa é a informação que nós temos. Voltando aqui ao surto, o surto H1N1 chegou mais cedo este ano, esperando para maio, junho ou julho. Os números registrados até agora já superaram os de 2015. Afinal, o que é H1N1? Trata-se de um subtipo de vírus influenza e é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe aviária, do vírus da gripe suína e do vírus humano da gripe. Segundo a doutora em medicina pela USP, Denise Leles, o contágio se dá pelo contato com microgotículas, olha que palavra bonita, Macalé, de secreções respiratórias, particulares de saliva, tosse ou espirro, de pessoas contaminadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, também é possível a transmissão pelo contato com superfícies contaminadas, como objetos de uso pessoal, louças, talheres, etc. Quais são os sintomas? Os sintomas são semelhantes aos da gripe comum, mas com alguns detalhes específicos. Nota-se também febre repentina e alta, acima de 38 graus, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite. Sintomas respiratórios como tosse também são percebidos. Dependendo do caso, o paciente pode ter ainda diarreia e vômitos. Durante o socorro, é recomendado que os pacientes que apresentarem tais sintomas recebam máscaras cirúrgicas para evitar a transmissão do vírus. Pede-se também que a proteção do nariz e da boca durante tosses e espirros seja feita com antebraço e não com as mãos, como é de costume. Os adultos podem transmitir a doença por um período de 7 dias após o aparecimento dos sintomas. Nas crianças contaminadas, este período vai de 2 dias até 14 dias após aparecerem os sintomas. Segundo informações que nós levantamos até da página informativa da administração, da Estância Turística de Brotas, a vacinação no município terá seu início no dia 30 de abril. Então, no próximo dia 30 de abril, vai ter início essa campanha de vacinação. Então, fica esse esclarecimento, senhor presidente, e é só hoje para essa noite, eu agradeço. Apenas boa lembrança. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Que saiu na imprensa que São Paulo começa hoje. O pessoal não confundir, né? Que senão começa aí no posto de saúde aí. Não. Brotas só começa dia 30 de abril. É isso aí, deixar bem claro. Aliás, segundo por isso que é bom, o colegiado aqui, a vereadora a Zeca, que é ligada na área da saúde, a Zeca Trevisan Berto, ela está informando aqui que em todo o estado, Modesto, vai ter o início, no estado de São Paulo, por favor. Só a capital começou a vacinação hoje. O resto do interior só dia 30. Pelo menos até a informação de hoje de manhã. Muito obrigado. Vamos dar palavra na tribuna o vereador Valdir, com os assuntos indicação, desfile de cavaleiros e cívico.
Senhor presidente, secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet e também amanhã através do rádio. Vou inverter a ordem e visto que 2 assuntos que eu coloquei aqui, eles já foram tratados aqui na tribuna por vereador que me antecedeu, o vereador Modesto. Mas com relação ao desfile de cavaleiros, há mais de 20 anos, ou melhor, há quase 30, no dia 1º de maio, sempre aconteceu em nosso município o desfile de cavaleiros. Evento tradicional, constante do calendário oficial, esperado, guardado por pessoas do campo, daqui e também da região, cujo objetivo, o que sempre foi e sempre será a divulgação da cultura caipira. Tivemos informações extra-oficiais de que o mesmo não será realizado esse ano, o que nos entristece porque sempre prestigiamos a iniciativa. Se verdadeiro ou não, gostaríamos de saber de forma oficial qual ou quais motivos levaram ao cancelamento do mesmo. E o outro assunto é a mudança do desfile cívico do dia 3 de maio para o dia 30 de abril. Coincidentemente, hoje nós fomos procurados por comerciantes que não se conformavam com a mudança, dizendo a crise, comerciantes que estão tendo muitas dificuldades e ao sábado onde o comércio fatura um pouco mais, que praticamente o pessoal que está no trecho, ele deve fechar o comércio inclusive. O melhor seria a manutenção do dia 3, ou então, em último caso, para o domingo, um dia não útil. E esse pessoal nos procurou e também estavam a fim de procurar o pessoal da administração e também o pessoal da educação. E nós ficamos de verificar e eles entendem também que essa mudança ela não pode ser feita da maneira como está sendo feita nas proximidades do evento. Ela tem que ser feita com um estudo muito maior, com tempo maior. E o último assunto protocolei na sexta-feira, semana passada, uma indicação em conjunto com o vereador professor Sucena. Ela deve vir para cá na próxima segunda-feira, pedindo solução definitiva para um problema da erosão no aterro na Lagoa Dourada que atingiu o passeio público. O volume de água que desemboca naquele local quando das chuvas é impressionante. A força da água tem destruído tudo o que encontra pela frente. Sabemos que o poder público fez tentativas, fez intervenções, mas que não foram suficientes para a solução do problema. É preciso que se resolva logo esse caso, aproveitando o período em que estão, o período de estiagem. Mesmo porque, se ocorrerem mais chuvas, com certeza se agravará e causará transtornos à população do importante bairro da Lagoa Dourada e também dos bairros vizinhos, ou todas aquelas pessoas que utilizam daquele local para se trafecar. Era isso o que eu tinha para hoje, agradeço a todos. Obrigado. Eu gostaria só de aproveitar uma parte de Vossa Excelência, até para complementar algumas colocações que muito bem feitas, tanto por Vossa Excelência como pelo vereador Modesto há pouco nessa tribuna. Eu ouço a presidência com o maior prazer. E é de respeito e sem dúvida nenhuma um motivo para que seja debatido nessa casa e também que seja oficializada qual é a atribuição e de quem é a atribuição, no caso dos desfiles, por exemplo. Já na semana passada, quando surgiu os primeiros rumores a respeito disso dentro da Secretaria da Educação, falando primeiro do desfile de 3 de maio, depois chegarei ao dos Cavaleiros. Eu já fui também procurado por alguns, principalmente pais de alunos,
Porque a grande parte dos pais e alunos trabalham no sábado. Claro. Então não pode nem ter prazer no dia comemorativo como esse, estar lá acompanhando os seus filhos, porque estão trabalhando. Enquanto no feriado seria possível. Perfeitamente. E da outra forma, logicamente, concluindo da maneira que o comércio, obviamente, fica totalmente prejudicado, até pela quantidade das pessoas, apesar de que se for no sábado realmente, não acho que vai ter tantas pessoas assim na rua, justamente pela questão de trabalho, mas que vai prejudicar, obviamente, o comércio, como fechar ruas e todo aquele trâmite que é feito normalmente. A questão do desfile dos cavaleiros, eu acho que essa casa já vem brigando há muito tempo justamente pela manutenção da data, e também, que geralmente era no 1º de maio, e principalmente para que fossem aplicadas as questões de proteção aos animais. Sim. Então sempre houve um trabalho dessa casa no sentido da manutenção desse desfile. E assim concluo na questão da atribuição, que eu gostaria de deixar claro a toda a população, que isso é puramente atribuição do Executivo Municipal. Porque as pessoas nos procuram, a gente tenta fazer esse intermédio, a gente tenta, das melhores maneiras, que seja feito da maneira com que a população quer, mas que infelizmente isso é uma atribuição do Executivo Municipal e não da Câmara Municipal, se não cobrar o Executivo. E, aproveitando também, como sempre o senhor Vossa Excelência coloca assuntos importantíssimos que contribuem com a nossa sessão, o segundo assunto colocado foi a respeito do pontilhão da FEPASA. A respeito de um problema, né? Esse é um assunto também que carece... porque seria justamente nesse caso que Vossa Excelência colocou que gostaria de uma solução final, né, para esse assunto. Então eu até escrevi aqui pontilhão FEPASA, que é o mesmo caso. Eu sei que Vossa Excelência já colocou algum tempo atrás a respeito disso, do pontilhão da FEPASA, e eu hoje friso isso, que o pontilhão da FEPASA, aí perto do Gouveia, também é um caso que já vem se estendendo há anos. Entra prefeito, sai prefeito e não é resolvido. É sempre feito nas coxas, a verdade é essa. Gasta-se se for juntar todo o dinheiro que foi gasto até hoje naquilo lá, poderia ter feito uma passagem em nível, de uma maneira definitiva para aquela localidade. Era isso que eu gostaria de contribuir. Eu agradeço, Vossa Excelência. Senhor Presidente, uma parte, por favor. O senhor concede a parte ao vereador? Com o maior prazer. Com a palavra, vereador Antônio Sucena Bonifácio. Eu não pretendia tocar nesse assunto, mas que já foi de forma brilhante, né, defendido pelo vereador Modesto, vereador Valdir, agora por Vossa Excelência, a respeito do desfile. Como se tratava ou se trata de rumores, eu também ouvi a informação, mas não tinha certeza de que havia sido mudado. Precisa verificar realmente se foi mudada a data. Mas foi mudado? Confirmado? Então eu realmente não estava informado. Então, já que foi mudado, então faça a minha colocação. Não só uma questão, no caso prático, a respeito do sábado. Aniversário da cidade é uma festa da cidade. É o momento que nós estamos aqui para agradecer à cidade, seu aniversário. Por isso é feito um feriado municipal. Aquelas pessoas mais antigas vão lembrar perfeitamente dos grandes desfiles que nós realizávamos aqui pela Escola de Iná e as outras escolas também. Então, eu não vejo, sinceramente, motivo nenhum para mudar isso. Como alguns hoje de manhã me falaram, que citaram isso também, da dificuldade de trazer escolas de fanfarra de fora. Isso não é verdadeiro. Mesmo porque, se não vem, o aniversário é nosso, é a nossa cidade, é o momento de nós estarmos reverenciando a nossa cidade. No meu caso, sempre falei, né, que eu vim para cá há 32, 33 anos, é o momento de agradecer. Então, não vejo, sinceramente, se confirmando, agora como estou dizendo, que mudou. Na minha humilde opinião, é um erro crasso. A tradição tem que ser preservada. Então, a tradição do desfile, a tradição, no caso do Dia dos Cavaleiros. Então, não há necessidade de se decretar feriado no dia 3. Então, antecipa tudo, faz um dia normal. Não, o dia do aniversário da cidade, dia 3, tem que ser comemorado e tem que ter essa festa mesmo. Então, eu vejo a minha colocação e gostaria de colocar com vocês também, que também vejo uma coisa, na minha opinião, um erro muito grande em mudar esse dia, o desfile para o sábado, como confirmaram. Muito obrigado. Eu agradeço as suas considerações. Mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 22 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências.
Projeto de Lei do Executivo número 022/2016, de 21 de março de 2016, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial, até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação: Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, manutenção do Programa de Prevenção e Combate à Dengue, no valor de R$ 12.960. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de excesso de arrecadação com o governo estadual. Programa Todos Juntos contra o Aedes aegypti, no valor de R$ 12.960. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei 22 de 2016 em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Antônio Cicena Bonifácio. a respeito desse projeto que está sendo enviado para essa casa, né, o projeto número 22 de 2016, e nós já tivemos a oportunidade aqui já falar a respeito desse assunto, porque é o grande problema que está ocorrendo não só aqui em Brotas, como no Brasil todo. E o projeto não especifica exatamente quais as atitudes, quais serão tomadas com esse valor que será repassado. Pelo fato da leitura, do acompanhamento, da preocupação que todos nós temos, né, algumas cidades, alguns locais, tomaram algumas medidas que deram resultado. Outras, muito embora tenham tomado medidas, jogando inclusive a responsabilidade para a população, não foi possível minimizar esse grande problema. O que eu vejo, e é o que eu gostaria de deixar bem claro, é a importância da prevenção. Então, se esse valor, até me lembro, quando eu estive aqui usando a tribuna, dando uma sugestão que foi feita em outros locais, para que se contratasse realmente o número de agentes necessários para fazer uma espécie de mutirão na cidade, nesse período em quando não existe problema, para que depois, quando chegar realmente o momento, vamos dizer assim, de pico, né, dessa doença, já esteja pelo menos resolvido, ou pelo menos grande parte dele resolvido. Então eu quero adiantar aqui, logicamente, o meu voto favorável, e gostaria mesmo, sinceramente, de saber quais as providências que vão serem tomadas. Lógico que é sempre uma sugestão, porque eu vi outras cidades, já no momento de desemprego que nós estamos tendo aqui, poderia contratar mais elementos, mesmo que a importância até fosse maior, mas para que prevenisse, para depois não ser remediado. Muito obrigado, já adianta meu voto favorável. Projeto de lei 22 de 2016 continua a discussão. Coloca em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 22 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda modificativa número 1 de 2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Federighi, o qual altera dispositivos do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2016, que institui a Semana da Cultura Evangélica no município da Estância Turística de Brotas. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 001 de 2016. Altera o dispositivo do projeto de lei do Legislativo número 001, de 3 de março de 2016, que institui a Semana da Cultura Evangélica no município da Estância Turística de Brotas e da outras providências. Artigo 1º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei do Legislativo número 001 de 2016, que institui a Semana da Cultura Evangélica no município da Estância Turística de Brotas. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva da Albuquerque Mauro, em 22 de março de 2016. Carlos Alberto Federighi, vereador. Coloco a emenda modificativa número 1 de 2016 em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação a emenda número 1 de 2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Federighi, por 10 votos favoráveis. Presidente, com a palavra, vereador Nisley Eduardo Esteves. Entregar a redação final da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo número 1
de 2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici, já com a emenda aprovada. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei legislativo número 001 de 2016, institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica no município da Estância Turística de Brotas e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito do município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município da Estância Turística de Brotas a Semana da Cultura Evangélica, a ser realizada na segunda semana do mês de agosto de cada ano. Artigo 2º. A semana que se refere a esta lei tem por finalidade divulgar a cultura evangélica, mediante a realização de diversas atividades, e será um evento de congraçamento de todas as igrejas evangélicas, independentemente da ordem de denominação. Artigo 3º. A semana de que trata esta lei será constituída de atividades, manifestações artísticas e culturais, além de trabalhos evangélicos desenvolvidos pela comunidade evangélica do município, podendo ter a colaboração dos poderes legislativo e executivo. 1. Apresentação de corais, bandas e músicos com arranjos de hinos de louvor e adoração. 2. Apresentação de peças de teatro e demais encenações e temas bíblicos. 3. Gincanas esportivas e intelectuais, visando a integração de membros da igreja com a comunidade. 4. Feira do Livro Evangélico, exposição de Bíblias e demais artigos evangélicos. 5. Organização da Marcha para Jesus. 6. Demais manifestações que não sejam contrárias aos princípios cristãos evangélicos. Artigo 4º. O evento poderá contar com a participação de todas as instituições evangélicas situadas no município. Artigo 5º. Será formada uma comissão organizadora, cujos integrantes serão os pastores ou representantes das diversas entidades evangélicas existentes no município. E a esta comissão caberá a elaboração da programação para a semana. Artigo 6º. As Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Diretoria de Cultura poderão participar da comissão organizadora e de todas as atividades voltadas para a realização da Semana Municipal da Cultura Evangélica. Artigo 7º. Cuidará o município de regulamentar esta lei nos pontos em que julgar necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, em 11 de abril de 2016. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Cláudio Gonçalves, primeiro secretário. E Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Lido, senhor presidente. Antes de nós discutirmos o projeto e, consequentemente, encaminhar para votação, vou suspender a sessão por 3 minutos por algum problema no projeto, falhas técnicas.
Retornando à sessão, são 20 horas e 56 minutos. Desculpa, 19 horas e 56 minutos. Tendo em vista uma falha técnica da questão da redação do projeto de lei, bem como da sua emenda, da emenda modificativa do vereador Carlos Alberto Frederici, eu vou suspender a votação da emenda e bem como cancelar e não colocar o projeto em votação. Então vai ficar para a semana que vem, para a gente estar, durante essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação analise novamente a questão estrutural do projeto, para que a gente vote para ser realizada a votação. Os próximos projetos, projeto de lei 18, 19 e 20, nós já votamos em primeira votação na semana passada. Eu consulto Vossa Excelência para votação também em bloco, bem como solicito a dispensa da leitura. Vossa Excelência concorda? Então coloco em discussão os projetos de lei 18, 19 e 20 de 2016. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 18, 19 e 20 de 2016 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 18 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a todos.